que é tão difícil evangelizar na sua terra? Vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pegar com vocês hoje a palavra que está em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Diz assim: naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza ensinando. Olha só, mais uma expressão aqui. Hoje nós lidamos muito com isso, né? Você está aí na sua casa, você quer falar sobre as coisas de Deus, mas você vê que não consegue espaço, não consegue que esta palavra se torne eficaz. Muitas vezes a palavra é dita pelo pai, pela mãe, parece que não cai. Às vezes o esposo vai fazer um encontro, né? Depois de tanto tempo da esposa pedindo, ele volta falando: nossa, eu descobri isso, olha como é isso aqui, foi maravilhoso. E a esposa olha assim: mas poxa, eu já estou dizendo isso há tanto tempo e você não percebeu isso, poxa. Mas é justamente isso, às vezes a gente vai falar, aquela pessoa vai lá numa missa, vai lá numa formação e aquilo que a gente está falando há muito tempo, ela nunca prestou atenção, mas de repente ela se encanta com o outro que está dizendo a mesma coisa, né? Isso é um desafio para todos nós. Primeiro, porque há aquele ato de estar perto daquela pessoa, ou seja, dela ser próxima de nós, então nós vemos os seus limites e isso torna difícil. Mas aí você pode nos perguntar: mas Jesus não tem limites? Mas aí você vai esbarrar no limite da pessoa que olha para Jesus. Ou seja, há um limite que é o limite do outro e há o limite que é o limite de quem também vê. Ou seja, pode ser que aquela pessoa ela é correta e que tenha bom caráter e que tenha uma boa palavra, só que existe de outro lado o limite do outro, que pode estar enraizado justamente na sua dificuldade de compreensão ou também no seu orgulho, na sua dificuldade. E aí é interessante, né? Futou Shin, por exemplo, ele falava o seguinte, que ele gostava muito de, no começo das pregações, sempre contar algo sobre ele, e que de preferência este algo fosse algo que colocasse ele, de certa forma, uma pessoa bem concreta, uma pessoa que tem limites, uma dificuldade, brincasse. E ele falava assim: porque eu percebia que as pessoas elas têm dificuldade com o pregador que parece se colocar acima delas. Então, quando aqueles que estão lá vê que tem uma capacidade, percebe que tem capacidades melhores do que o pregador, facilita justamente aquele conteúdo, facilita com que aquilo chegue. Isso é muito interessante que o Futou Shin está falando, porque quando alguém te fala se colocando acima de você, mais capaz do que você, o que tende os mecanismos dentro de nós? Ele tende a fazer o seguinte, a acusar justamente nos seus limites. Ah, mas fulano está falando isso, mas ele faz isso aqui. Ah, ele está falando de jejum, mas eu vi ele não fazendo jejum. Ele está fazendo isso, ele está falando nessa coisa da palavra, de meditar a palavra, mas eu não vejo ele meditando a palavra. E a gente começa assim. A gente faz isso,
mas os que te ouvem também fazem a mesma coisa, tá bom? Ou seja, você fala da palavra, mas não medita a palavra, saiba que tua pregação não tem mais sentido, porque as pessoas quando te conhecem, já falam, ele não medita. Por quê? Porque há um mecanismo no outro. Eu estava falando isso por quê? Porque pode ser que a pessoa realmente seja ótima, mas há um mecanismo do outro, ele se sente... Ele vai sentindo que o outro tem algo maior do que ele e ele tende a se encolher. E é lógico, não era bem isso que acontecia com Jesus, porque Jesus sempre se colocava abaixo. Ele sabia com ninguém, se Futonshi pudesse até dizer, poderia perceber que justamente Jesus faz esse caminho de descida. Fala em parábolas, fala de forma simples para pegar o povo, para pegar as pessoas, para entrar com a palavra. Mas o que acontece de outro lado é aquele olhar do outro que olha as tuas origens, olha quem que é, se menospreza, e aí começam outras dificuldades que não tem nem às vezes a ver com aquele que fala, mas no caso ali de Jesus, com as suas origens. Quantas vezes nós, brasileiros, ao irmos em outros países, somos colocados para baixo pelo simples fato de ser brasileiros, de ser um país subdesenvolvido, e por isso pode vir alguma coisa de lá. É como se dissesse isso, pode vir alguma coisa, pode alguém falar bem, sendo ele de um país subdesenvolvido. Tem algumas mentalidades que são assim. Nosso Brasil, as coisas até diferentes, porque nós não temos, essa aversão ao estrangeiro. Nós, pelo contrário, nós temos facilidade de acolher o estrangeiro. Isso é um dom, uma graça maravilhosa. Mas isso não é uma realidade, muitas vezes, numa Europa. Você não vai perceber essa mesma realidade, e aí vai existir uma dificuldade que não é generalizada, tá bom? Conheço muitos que não são assim, mas te dizendo que existem raízes ali, e aquele povo olhava para aquela realidade e via isso. Voltando no ponto principal, o que estou dizendo? Nisso tudo vai se encaixando as dificuldades, pela tua falta de testemunho, pelo como o outro olha. O que eu faço então? Você precisa anunciar a palavra na tua família, com a tua vida e com muita simplicidade, sabendo que os tempos são de Deus. Jesus continuou a ir ao povo, Jesus continuou impondo as mãos. A graça não aconteceu por causa da falta de fé deles, mas ele foi lá e deu ao seu passo. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer, e é bem por aí. Você não pode parar. Você precisa continuar olhando justamente para aquilo que precisa converter-se em você, mas ao mesmo tempo com muita simplicidade, sabendo que muitos não vão mudar e que vão precisar de uma palavra que não seja sua, que venha de outro lugar, para que possam encontrar aí o caminho de Deus. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.